Olá, queridos companheiros que acompanham o nosso canal Vivendo com Jesus. Hoje nós vamos dar início a mais um Momento com Jesus. Esse é o nosso 7º encontro. E para começar, nós iremos falar sobre a pergunta 676 do Livro dos Espíritos. E fica aqui mais uma recomendação para vocês possam ler, estudar essa obra, que aqui está a doutrina espírita. Então, pergunta 676. Capítulo 3, da Lei do Trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Vejam bem. Então, o Kardec pergunta aos espíritos: por que nós, homens, devemos trabalhar? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorga Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, por que hoje nós estamos lendo esta pergunta? Para completar o nosso encontro de hoje, o qual Jesus vai nos explicar sobre o príncipe sensato, que é mais uma lição que o trabalho ele é muito importante para o nosso aperfeiçoamento. Vejam bem. Então, nosso 8º encontro. O príncipe sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoego e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. Então o rei, que queria deixar herança para os seus filhos, resolveu dar uma lição para eles. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável por meio da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis, mais tarde ao serviço de elevação. Então vejam o que Jesus está dizendo para nós, que é por meio do trabalho que nós vamos exercitar a educação e o serviço, para que nós possamos logo à frente nos elevarmos diante da espiritualidade, diante de nosso modo de ser, diante do nosso espírito que é eterno. Assim nós iremos elevando ele diante do serviço. Vamos continuar. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações, e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitasse a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especial deferências das outras.
quando ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar sem escândalos visíveis entre si os princípios a quem haviam jurado obediência e respeito, e tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas a respeito de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio, discutindo-lhes a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveram em proclamar-lhes a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não pouco exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiam as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desciam de serras próximas e faziam compacto acervo de monturo naquelas regiões. Enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Então vejamos o quanto alguns dos príncipes estão trabalhando muito mal naquilo que o seu pai o confiou. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quando era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantia tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servia-o, desvelado e carinhoso, estendeu-lhe as lições libertadoras, pela fraternidade pura, e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto. Foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorrido alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu. Agora vejamos o que Jesus irá concluir. Quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhando com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Eu vou ler de novo, meus irmãos. Quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, do bendito caminho da vida. Então, o que essas duas lições traz para nós em comum? O que Jesus, nosso irmão,
maior. Quis dizer que o trabalho no bem, na justiça, no companheirismo, na fraternidade, ele sempre é o caminho para a nossa elevação. Ele nos ensina a nos esforçarmos. Ele ensina que nós sejamos autoindependentes, não é mesmo? Além da autodependência, ele nos ensina a vivência em comunidade. E assim, através das coisas belas que nós vamos criando, através do exercício da nossa inteligência, e acabamos de dizer também que os ensinamentos do Mestre aqui no livro Jesus do Lar está dizendo sobre a moral também, a moralidade, a ética, e juntas, a moral e a inteligência, juntas, elas nos elevam. Por isso que devemos trabalhar a moral e a inteligência. Esse é o princípio dessa lição de hoje. Trabalharmos a elevação moral e intelectual diante do serviço, servindo a nossa sociedade e a nós mesmos. Hoje nós terminamos aqui. Abraço. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seu amigo, com seu ente familiar e com aquela pessoa que você deseja levar a boa nova. Forte abraço.